A defesa criminal ela exige do advogado bastante concentração, bastante combatividade, bastante coragem. Entrou um caso para mim a respeito de um crime de trânsito, né? O acusado ele está se defendendo de uma acusação de crime de trânsito, artigo 306 e 309 do CTB, que é embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação. Ele é tecnicamente primário, ele tem mais de 50 anos de idade, nunca tirou habilitação, já foi ali, já houveram diversos outros inquéritos e ações penais, ele nunca teve uma condenação, ou o inquérito foi arquivado, as denúncias foram julgadas improcedentes, ele foi absolvido, enfim, por conta dessa questão de não ter habilitação. Mas agora, ou seja, ele continua tecnicamente primário, mas agora tem essa situação de, além de não ter habilitação, ele ter batido num carro que estava estacionado e a pessoa vislumbrou que ele estava embriagado, chamou a polícia chegou. Isso está tudo, né, por escrito, são 3 testemunhas da acusação, os 2 policiais que fizeram a prisão em flagrante e a pessoa dona do carro, da moto no caso, onde o acusado bateu, né? E todos os depoimentos por escrito estão, né, dispostos ali que ele tinha o odor etílico, que ele tinha fala pastosa, que ele tinha o andar cambaleante e que ele sequer se lembrava do ocorrido. Então, veja, esse detalhe é bastante importante. Só que o que acontece? Qual é a principal prova documental, digamos assim, que a acusação dispõe no processo? É um exame toxicológico, mediante a extração de sangue, que ele concordou voluntariamente em fazer. Só que aí vem uma questão. Se ele estava completamente embriagado, não tinha sequer recordação da situação, não se lembrava do ocorrido, tinha fala pastosa, não falava coisa com coisa, andava cambaleante, como que ele pôde concordar em oferecer uma prova para a sua própria acusação, sendo que ele não estava assistido por advogado, não estava assistido por ninguém, estava completamente sozinho, ele, os 2 policiais e o dono da moto aonde ele bateu. Você percebe que essa situação ela acaba fazendo com que ele se autoincriminasse, o que é proibido pelo direito penal. Assim, a pessoa não pode ser forçada a produzir prova contra si própria. E a partir do momento em que ele não tem a sua vontade livre, ele não pode dispor livremente ali da sua vontade por conta da embriaguez, ele não poderia consentir voluntariamente, como um ato válido, em fornecer o seu sangue para aquele exame, na prática fornecendo uma das principais provas para a sua própria acusação. Então, o primeiro passo dessa resposta à acusação que eu estou fazendo será a nulidade desse exame toxicológico, desse laudo pericial, e o seu consequente desentranhamento dos autos. E aí o mérito a gente discute mais à frente, ao longo da instrução processual. A gente sabe que o fator surpresa na advocacia criminal defensiva ele é muito importante, ele tem um peso grande e a gente não é obrigado a fornecer todas as razões de defesa na resposta à acusação. A gente pode fazê-lo, mas não é obrigado a fazer, principalmente porque assim, quem se defende precisa saber do que se defende, né? Então, ainda vai haver a instrução processual, as testemunhas ainda vão falar, e só depois de toda a instrução, quando a prova ela já estiver completamente constituída, a prova acusatória, aí sim será possível defender-se propriamente, né? Mais especificamente nas razões finais, né? Nos memoriais. Mas essa questão do princípio, né, da não autoincriminação, isso foi decidido paralelamente pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, muito recentemente agora, se eu não me engano, em maio. Eu vou pegar aqui o número do tema que foi julgado, o tema de repercussão geral. É o tema 1079, repercussão geral relativa ao recurso extraordinário 1224374,
RE 1224374 e ações diretas de inconstitucionalidade, ADINS 4017 e 4103. 4017 e 4103. Então são esses três processos que foram julgados nesse tema 1079 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. E o que esse julgamento ele consignou? Ele consignou que a recusa em não realizar o teste do bafômetro, ali numa blitz policial, quando há fundada suspeita por parte da autoridade policial, a recusa, ela gera uma punição sim, né, uma multa que é legítima, mas que é uma punição administrativa. Veja, por isso que não se aplicaria o princípio da não autoincriminação, porque não se está tratando da esfera penal, se está tratando da esfera administrativa, a esfera do Detran. Mas, obviamente, se for tratar-se da esfera penal, aí sim incide o princípio da não autoincriminação e a pessoa não pode ser obrigada a produzir prova para a sua própria acusação. Então, mal comparando, né, o que aconteceria se esse acusado, naquela situação, ou numa outra situação, naquela condição que ele estava, ele tivesse tido relações sexuais com uma outra pessoa, ainda que ele quisesse, ainda que ele pedisse por isso, a pessoa que estivesse praticando sexo com ele estaria respondendo por estupro de vulnerável. Por quê? Porque de acordo com o Código Penal, artigo 217-A, parágrafo 1º, ali você tem que também é vulnerável não apenas o menor de 14 anos, mas também aquela pessoa que por qualquer motivo, seja uma razão permanente, seja uma razão transitória, se encontra impossibilitada de resistir, se encontra impossibilitada de manifestar a sua livre vontade. E, como as pessoas dizem aqui que ele estava trêbado, né? Ele estava ali para lá de Bagdá, ele não poderia consentir livremente com o fornecimento desse material para a sua própria acusação. Vamos ver no que vai dar. A gente sabe que a defesa ela acaba saindo sempre um passo atrás, né? Está sempre na questão do desfavor, mas a gente está aqui para isso, né? Vamos defender e ao longo da instrução a gente vai procurar os melhores argumentos possíveis para que esse cliente ou se livre dessa acusação ou que pelo menos tenha uma punição adequada, justa, né, de acordo com a sua primariedade, de acordo com a baixa periculosidade da situação em si. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.